Olá, me chamo Débora. Nosso TRI vai apresentar sobre a cromatografia de adsorção eleito expandido. Essa cromatografia é uma técnica baseada na técnica de fluidização, que foi utilizada na década de 70 para a recuperação de proteínas, mas na época não era de muito interesse, principalmente por apresentar dificuldades técnicas, como a limitação das propriedades físicas das matrizes adsorventes. Entretanto, a gente nota um crescente interesse pela aplicação da técnica de adsorção em leito expandido para a purificação de proteínas de soluções que contêm ou não células suspensas, material particulado. Esse interesse se deve pelo fato dessa técnica reduzir o número de etapas do processo, já que ela permite a integração das etapas de clarificação e purificação, reduzindo assim o custo do bioproduto. A adsorção em leite expandido é uma técnica considerada uma evolução em relação do leite fluidizado. Como eu mencionei anteriormente, ela é uma técnica baseada na fluidização. Ela explora o fenômeno de segregação do leite fluidizado, e essa segregação consiste na tendência das partículas adsorventes menos densas permanecerem na parte superior da coluna, enquanto as mais densas permanecem na região inferior. Logo, embora as partículas adsorventes estejam em suspensão, o agrupamento delas em camadas bem definidas torna a fluidização estável e controlada, como podemos ver nessa figura à direita. Reduzindo a mistura de partículas no sentido axial, que é verificada no leito fluidizado. O resultado dessa técnica é uma combinação das propriedades hidrodinâmicas do leite fluidizado com o empacotado. Durante a operação, é aplicada uma força denominada de tensão cromatográfica média, que promove a distribuição do adsorvente em distintas camadas, segundo o tamanho e densidade de suas partículas. Assim, são formados múltiplos estágios de adsorção das moléculas-alvo sobre as partículas de adsorventes fluidizadas. Essa propriedade em particular induz a formação de um leito classificado pela fluidização devido à redução da mobilidade local dos grãos de adsorventes utilizados na fluidização. Um pré-requisito essencial para promover o aumento de espaços vazios entre as partículas sólidas. Na figura à esquerda, a gente vê um esquema simplificado de uma coluna de adsorção de leite expandido. O que acontece é que, basicamente, a força de arrasto causada pelo aumento do fluxo de fluido se iguala ao peso do leito. Sobre o reator de leito fluidizado ou expandido, apresenta forma tubular. O material encontra-se suspenso por conta do uso de adsorventes sólidos. Esses adsorventes apresentam uma certa distribuição de tamanhos de partículas, e sua densidade é maior do que a do líquido. No caso desse reator, o material adsorvente sofre um elevado grau de mistura. Olá, meu nome é Tayane Andrade e eu vou começar falando para vocês um pouco sobre as matrizes utilizadas nas colunas. Se tratando de uma técnica onde se faz uso do fenômeno de adsorção para a separação do extrato bruto, as matrizes utilizadas devem ser porosas. Nesse tipo de cromatografia, são utilizados adsorventes semelhantes ao utilizado para leitos fixos e sua composição são das mais variadas. Como toda técnica instrumental, a velocidade no tempo de análise é sempre um ponto importante, e algumas dessas características desse material podem ser modificadas a fim de se obter uma maior produtividade. Pode-se então aumentar o tamanho das partículas adsorventes ou a sua densidade, a fim de se aumentar também a velocidade terminal da corrida. No entanto, o aumento das partículas acaba diminuindo a capacidade de adsorção, uma vez que diminui também a transferência de massa. Então, dessas duas opções, costuma-se fazer uso da segunda, onde a densidade das partículas é aumentada. Uma das formas de se aumentar essa densidade é combinando um material pesado e não poroso, como aço inoxidável ou vidro, com um material leve, poroso e insolúvel, como a agarose. E ainda, o tamanho do núcleo é proporcional à velocidade obtida com seu uso. A esse tipo de adsorvente deu-se o nome de peculiar, onde mostram bastante eficiência no quesito adsorção, desorção e velocidade frente a esse tipo de técnica. Só citando alguns exemplos de adsorventes clássicos utilizados, nós temos o uso de sulfapropil, dietilaminoetil e ácido aminodiacético para adsorção por troca iônica, IgG para adsorção por afinidade e para adsorção de hidrofobicidade o streamfenil. Essas opções são acopladas a um suporte de agarose quartzo ou agarose metal. Esses tipos citados são comercialmente conhecidos como streamlines e comercializados pela Amersham Biosciences.
Aqui se encontra o fluxograma de operação desse tipo de equipamento, e a imagem abaixo ilustra a explicação a seguir. De forma inicial, o leite se encontra empacotado como visto na figura A. Primeiramente, se faz o equilíbrio das cargas da resina. Isso é feito com a alimentação da coluna por um tampão de baixa concentração em fluxo ascendente. Dependendo da velocidade, isso faz com que o leite se expanda cerca de 2 ou 3 vezes e as partículas antissedimentadas sobre o leito fixo são suspendidas. Na segunda etapa, temos a alimentação com a amostra, chamada também de caldo bruto, onde se encontra a biomolécula-alvo e demais partículas em suspensão. Nesse ponto, deve-se ter atenção ao controle da velocidade para que o leito permaneça expandido no mesmo grau estabelecido na primeira etapa. Então, as moléculas de interesse irão se adsorver às partículas das matrizes com maior afinidade e as demais partículas permanecerão em suspensão ou fracamente ligadas. Então, a terceira etapa é a lavagem do leito para a eluição dessas partículas que não são de interesse. A quarta etapa é a eluição com o leito empacotado, onde a molécula de interesse é concentrada no eluente. E para se obter a molécula-alvo dissolvida é necessário um pequeno volume de tampão ou uso de um gradiente salino. Ao final, é realizada uma regeneração da resina para que essa possa ser novamente utilizada. E só para ficar claro, na parte de baixo, onde há o leito fixo da coluna com distribuidor, é por onde a amostra entra, e em cima há o leito móvel, que permite a expansão da coluna e há uma saída para o rejeito. Eu gostaria também de mostrar um vídeo breve que mostra o funcionamento do leito expandido para maior entendimento. Bom, gente, esse vídeo não é de nossa autoria, ele pode ser encontrado no YouTube. Aqui ele está mostrando a coluna de adsorção e leito expandido. A princípio, a matriz empacotada sobre o leito fixo a uma altura H0. E após a passagem do tampão, o leito vai se expandindo até as partículas da matriz ficarem em suspensão. Após a inclusão da amostra, onde essas partículas marrons vão sendo eluídas, porque elas não são de interesse, e as partículas de interesse são essas bolinhas vermelhas que vão sendo absorvidas na matriz. Após completamente saturada, acontece a eluição em leito empacotado. E aí, ao final, se obtém a amostra separada com o produto desejado e o rejeito que sai. Abordando a caracterização do leito expandido, para que o processo de adsorção em leito expandido ocorra de maneira satisfatória, é necessário o conhecimento do comportamento do leito em função das propriedades físicas das partículas e do fluido. Essa caracterização ocorre principalmente medindo-se a expansão do leito em função da velocidade do fluido ou observando a influência dos outros fatores como distribuição de tamanho de partículas, viscosidade do fluido, presença de células, ligação proteína-adsorvente e concentração da molécula-alvo. Dessa forma, o sucesso da purificação de proteínas depende essencialmente da obtenção de um leito com expansão estável, sendo esta uma condição fundamental para que possa realizar um aumento de escala partindo-se dos resultados obtidos em laboratório. Sendo assim, o grau de expansão, G, consiste num parâmetro de suma importância para a operação do leito expandido e representa a razão entre a altura do leito expandido e a altura inicial para uma dada velocidade aplicada. Para que ocorra a estabilidade da fluidização na coluna cromatográfica, é necessário que as forças de interação da partícula fluido equilibrem o peso da partícula, e tal condição é estabelecida se a velocidade do líquido excede um valor mínimo chamado velocidade mínima de fluidização. A principal vantagem na adsorção em leito expandido é que a coluna pode ser alimentada com solução contendo células ou resíduos celulares em suspensão, sem a necessidade da remoção prévia das mesmas, reduzindo o número de etapas no processo e evitando a perda na atividade da biomolécula-alvo devido à ação de proteases presentes, ácidos nucleicos e etc. Dessa forma, consequentemente, isso irá reduzir os custos da produção. Porém, também persistem alguns problemas, como a mistura entre o líquido adsorvente e uma dispersão axial elevada. Através desta tecnologia,
há algumas possibilidades de aplicações dessa técnica, como combinar as etapas de clarificação e adsorção em uma só, a fim de aumentar o rendimento e diminuir o tempo de processo, os custos, etc. E a cromatografia em leito expandido pode substituir as etapas de clarificação e concentração do produto, que representam um grande problema atualmente para as indústrias farmacêuticas.